Boa tarde, sétimo ano novamente, né, na nossa aula de História. Hoje é dia 9, né? Dia 9 do 8 de 2021, que hoje é mês de agosto, né? Nós entramos no mês de agosto, como você já sabe. Nós vamos continuar falando sobre os maias, astecas e os incas, né? Nós na aula passada assistimos o documentário e eu pedi para vocês fazerem o resumo, né? Sobre os astecas, esses povos, né? Que viveram aqui antes dos espanhóis chegarem, civilizações organizadas, como vocês já podem ver, que foi importante para a construção da América. Nós vamos fazer primeiramente a correção da página 94, certo? Vamos lá. Os incas, povos pré-colombianos, desenvolveram um sofisticado artesanato sobre a história desse povo lendário. Observe as informações abaixo e assinalem. Vocês vão assinar. As incorretas são A2, A4 e A5, certo? Que o Império Inca foi construído em homenagem aos deuses do Sol. A4, foram eles que conduziram as cidades de Tica e Copán, está errado. E 2, os Incas eram escravos dos astecas e por cultivarem a submissão aos povos, aceitaram ser escravizados por dezenas de anos. Não. Na 2, embora não possuísse um sistema de escrita, nós já fizemos essa correção aqui, né, gente? Vamos para a letra terceira. Dentre os povos pré-colombianos, os maias até hoje chamam bastante atenção, seja pela profecia polêmica, profecia que ia acabar o mundo, né, em 2012, ou seja, pelas mudanças das catástrofes no mundo em 2012, ou seja, pelo mistério esvaziamento de suas aldeias, misterioso esvaziamento, né? Qual era o território geográfico dos maias antes da chegada dos conquistadores? Antes da chegada dos espanhóis, né? Os maias estavam localizados no sul do México e na península de Yucatán, na Guatemala. B. A figura que você vê ao lado representa uma estrela. O que era essa estrela? Era monolitos de proporção considerável, gravado em característica hierográfica, que descrevia o governo da época, sua genealogia, seus feitos e guerras e grandes eventos. C. Na sua opinião, quais foram as invenções ou avanços interessantes dos maias? Essa questão aqui, ela é pessoal, né? Mas, assim, na minha opinião, o que eu mais, assim, é sobre o horóscopo, o calendário deles, né? E também a matemática, a astronomia, que eles também... Eles deram uma boa contribuição. D. Onde e como vivem hoje os descendentes dos maias? Se possível, faça uma pesquisa e coletar informações. Hoje os maias, gente, e seus descendentes formam uma população considerável em toda a área antiga e mantêm um conjunto de tradições e crenças que são resultado da fusão de ideologia pré-colombiana e pré-conquistadores. Eles ainda vivem aqui, os descendentes deles naquele lugar e eles preservam, certo? O que eles podem ainda ter, né? 4. Com base... Bom, é a 94, né? Que nós corrigimos. Agora vamos para a leitura da 91, né? E resolução das atividades. Vamos continuar aqui a leitura, retomar, né? Na terra dos papagaios. Antes da chegada dos portugueses ao território aqui brasileiro, era habitado por vários povos indígenas. Estima-se que a população girava em torno de 4,5 milhões de habitantes. Entre esses povos estavam os tupis-guaranis, ogés, o aruquês, os caribes, os cariris, os panos de tucano, os charruns. As primeiras impressões sobre os índios podem ser encontradas na própria carta de Perovais e Caminha. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse e sem vergonhas. Traziam nas mãos arcos e setas. Os tupis-guarani, denominação dada aos grupos que ocupavam grande parte da costa litorânea, praticavam a agricultura da subsistência, né? Para sobreviver. Fixavam-se posteriormente em determinado lugar até os recursos minguarem, o que os obrigava a se mudar constantemente.
Foram estes os primeiros grupos a entrar em contato com os europeus. Os índios tupi-guarani chamavam de tapuiá aquilés, que não falavam sua língua e que normalmente não habitavam a faixa litorânea, o termo usado para denominar os grupos indígenas do interior do território. Nas ideias não existia uma autoridade formal responsável pelo controle de grupos. As atividades eram distribuídas entre os membros da tribo, sendo que os líderes só assumiam essa função durante reuniões. Nos períodos de guerra ou situações de calamidades, eram chamados de cacique ou moribixá. Outra figura importante na organização das tribos era o pajé, também conhecido como xamã, essa espécie de feiticeiro que mediava a comunidade entre os planos do homem e o espírito e exercia a função de curandeiro. Existem alguns povos que praticavam rituais de astropofagia. As principais vítimas desses rituais eram os inimigos de prestígio, pois esses povos acreditavam que incorporariam a força e o poder daqueles que fosse devorado. O ritual também poderia significar um ato de vingança contra os inimigos. Entretanto, devemos afastar a atitude selvagem, pois o ato de comer carne humana não está ligado simplesmente ao desejo de saciar a fome e o impulso e instinto. Ao contrário, tratava-se de um traço cultural carregado de manifestações simbólicas. A relação entre os portugueses e os índios não era pacífica. Durante todo o período colonial houve inúmeros enfrentamentos, o que provocou o extermínio de muitos grupos indígenas. A resistência ao invasor foi uma marca que se manifestou de diferentes maneiras. A cultura eclesiástica propagada pela Campanha de Jesus, cujos membros eram conhecidos como jesuítas, tentavam desqualificar os deuses e a cultura indígena, procurando mostrar que os nativos eram um estágio de genuinidade da humanidade. Por isso os índios eram chamados gentios. Gente, nesse tempo aí, para eles poderem dominar os índios, eles colocaram a religião, né, como uma maneira de poder adestrar, assim, entre aspas, os índios para que eles pudessem fazer o que eles queriam. A política portuguesa em relação aos índios tinha a preocupação de submeter a população nativa ao esforço da defesa e à exploração de seus domínios no continente americano, transformando-os em parceiros nesse processo. Quando a convivência deixou de apresentar um resultado satisfatório, a partir de meados do século XVI, as tensões e os conflitos entre o conquistador e os indígenas aumentaram. A possibilidade de parceria entre os europeus e nativos acabou. Assim, anularam pela perspectiva da colonização dominadora. Os portugueses procuraram dominar os índios através de guerra justa, que os configurava numa luta contra os grupos que não aceitavam a conquista portuguesa e resistiam à catequese. Os índios aprisionados nessas guerras podiam ser escravizados com a autorização do rei. Nesse processo de colonização, o índio se submetia à resistência à dominação no plantio cultural. A dominação se deu pela imposição da cultura europeia, principalmente através da religião. Os padres jesuítas, em suas missões,